Capítulo 257, A Grande Divisão. Filho de uma puta. Gold chegou em voz alta, antes de completar. Eu sempre achei que tudo nessa merda de caminho marcial era artificial demais. Os malditos níveis, reinos, e cada um daqueles gargalos desgraçados nunca fizeram nenhum sentido para mim. Mas agora eu finalmente entendi. Tudo não passa de uma obra do dedo podre de um maldito filho de uma Kenga, que nasceu com um dom que foi muito mal utilizado. Cada palavra e cada xingamento do Gold, que não foram poucos, se transformaram em um verdadeiro desabafo que mudou completamente o foco de Zhao Tian, que agora tinha direcionado o seu olhar para ele. Se sente melhor agora? Zhao Tian não pôde evitar de dizer algumas palavras sarcásticas, afinal, aqueles xingamentos interromperam o desenrolar da história. Vai se foder, moleque. Você, com essa idade e com um conhecimento tão raso que mal pode se comparar com o rabo de um espermatozoide do meu ovo esquerdo, não faz ideia do que essa informação revela sobre tudo o que esse universo já viveu e o que pode ser mudado. Gold respondeu num tom ríspido. Injuriado com aquele monte de ofensas gratuitas, Zhao Tian arregalou os olhos e retrucou. Então, senhor sabichão, foi esse conhecimento raso aqui que, enquanto você estava todo puto, deu um novo corpo e uma nova vida para a Moira. Não se esqueça disso. Moleque ordinário, Gold respondeu com os dentes cerrados, antes de completar. Primeiro que foi o conhecimento daquele velho corno, bombado e broxa que te deu a oportunidade de se exibir. Segundo, se eu enfiar você no cu dele, vocês dois juntos ainda nem aprenderam o que eu já esqueci há milênios. Se coloque no seu lugar de ameba e deixe os seres complexos conversarem. Gold encerrou. Antes que Zhao Tian dissesse uma palavra sequer, Gold olhou para Endao e falou, dessa vez num tom estranhamente amistoso. Continue com a história, olho gordo. Agora eu estou começando a ficar inclinado a não te matar. Pare de agir com tanta superioridade e confesse que você também está curioso. Zhao Tian resmungou enquanto olhava feio para o Gold. Gold deu um olhar de canto para Zhao Tian e alertou. Moleque dos infernos, não se esqueça que eu escuto os teus pensamentos. Seus resmungos irritantes nunca conseguirão tirar a minha calma. Ouse me provocar, de novo, que eu te mostrarei como se materializa o silêncio. Gold era uma metralhadora de ofensas que disparava incessantemente para todos os lados. Deuses, Endao, Zhao Tian e até mesmo o Rei Esmeralda foram alvos de uma sequência de insultos que beiravam o absurdo. E tudo isso tirou Zhao Tian do sério. Eu não sei se você é maluco, mal educado, ou se é só muita criança muito velha. Eu estou cheio disso. Você acha que pode mandar em mim? Eu penso o que eu quiser, porque gostando ou não, você está escutando os meus pensamentos porque você está na minha consciência. É só por causa disso que você pode andar por aí. Zhao Tian pensou bem baixinho. Por mais irritado que ele estivesse, ele não era doido de dizer aquilo em voz alta. Por mais baixos que aqueles pensamentos fossem, isso não foi o suficiente para evitar um olhar frio do Gold, que dessa vez pareceu respirar fundo, antes de dizer. Você, eu e esse resmungos, em breve teremos uma boa, longa e dolorosa conversa. Gold continuou olhando para Zhao Tian e acenando lentamente com a cabeça por mais 2 ou 3 segundos, antes de falar. Você tem sorte que os olhos vazios ali ainda têm a minha atenção, porque, senão, após ganhar mais um apelido por parte do Gold, Endao gargalhou, isso mesmo, o deus que até hoje mal sorria, soltou uma boa e sincera gargalhada. Aquela gargalhada grave fez Gold e Zhao Tian mudarem de expressão, antes do segundo comentar. Que coisa sinistra. Me perdoem, faz muito tempo que eu não me divirto assim. Endao se explicou enquanto tentava parar de rir. Me poupe. Não vá me dizer que o senhor enxerga tudo ou não vê coisas mais engraçadas do que isso no universo. Gold falou num tom sarcástico. Endao, por sua vez, respondeu com um largo sorriso. Assistir não é tão engraçado quanto participar. Assim que aquelas palavras caíram, Gold olhou para Zhao Tian e murmurou no tom de zombaria. Isso deve ser um baita de um punheteiro. Zhao Tian acenou com a cabeça e afirmou. Eu faria o mesmo se eu tivesse esse dom. Logo após aquela resposta de Zhao Tian, ele mal sacudiu a cabeça e respondeu. Nem pensem nisso. Isso é impossível, eu não tenho motivos para fazer o que estão pensando.
Imediatamente, Gold fez uma expressão maldosa, antes de dizer: "Não vá me dizer que nunca teve essa tentação." Endao respondeu prontamente: "Eu não tenho motivos para isso. É fisiologicamente impossível." Espantado, Gold arregalou os olhos e perguntou: "Impossível? Não vá me dizer que você não tem." "Eu arranquei." Endao respondeu, antes de continuar: "Foi justamente para não ter esse tipo de tentação. A onisciência não pode ser maculada por desejos tão mundanos." "Cara, você é um puta de um fanático." Gold ficou como uma expressão ainda mais espantada após aquelas afirmações. Depois, ele comentou: "Agora eu estou muito inclinado a acreditar em você." Alguém que chega ao ponto de arrancar o próprio garoto por causa das suas convicções, é alguém bizarro, mas de respeito. Enquanto a conversa tomava um rumo muito distante do seu foco inicial, Zhao Tian estava pensando como foi que essa conversa chegou a esse tópico. "Eu acho melhor a gente retomar o foco." Endao falou num tom levemente constrangido. "Eu concordo plenamente." Gold permanecia com um semblante perplexo enquanto concordava. "Pois bem, eu explicarei o que é a lei de Gerb." Endao comentou, antes de prosseguir. "A primeira mudança universal que a lei de Gerb criou foi a dualidade corpo-espírito. O que antes era apenas um, se tornaram dois." Assim que terminou de dizer aquelas palavras, Endao olhou para Zhao Tian, que estava com apenas um dos olhos um pouco arregalados, demonstrando estar bastante confuso. Então ele explicou: "Eu entendo que é difícil entender um conceito que hoje não existe mais, mas antes da lei, corpo e espírito eram um só. Por exemplo, quando um ser vivo, consciente, morria, ele não deixava para trás um corpo que apodrecia na terra. A totalidade da sua existência se unia ao fluxo de energia espiritual e, quando fosse a hora, ele reencarnava por completo, com o mesmo corpo e com cada traço da personalidade que ele teve um dia. Somente as memórias se perdiam nesse processo. Quando o Jeb dividiu o corpo e o espírito, ele manteve uma pequena ligação entre os dois. Essa ligação, ao mesmo tempo que permitia que a energia espiritual circulasse entre eles, criava áreas de resistência, afunilamento e escoamento da mesma, com um fluxo baixo, mas constante de energia espiritual circulando entre o corpo e o espírito. Jeb conseguiu enganar a energia espiritual, que não forçava a passagem como fazia com o selo de Zeus. Após um ciclo de circulação, fluía para fora do ser por pequenas brechas criadas com esse intuito. Essa mudança biológica foi potencializada pelo selo de Zeus, que apesar de um pouco deteriorado, ainda estava ativo. Por causa do selamento, os principais condutores de energia espiritual das espécies estavam inativos. Então aquele pequeno fluxo de energia espiritual que fluía para o indivíduo era rapidamente guiado para fora do corpo. Essa foi a primeira barreira da lei de Jeb. Para vencê-la, o indivíduo teria que aumentar essa ligação entre o corpo e o espírito, além de despertar alguns dos seus meridianos que estavam selados. O que era impossível para um ser que sequer sabia que aquelas coisas existiam. Se por algum acaso essa barreira fosse vencida, o indivíduo pisaria naquilo que conhecemos como o reino espiritual, que é um primeiro estágio do caminho marcial. Porém, após pisar no reino espiritual, o indivíduo encontraria 8 barreiras intangíveis, que afunilavam e o limitavam à quantidade de energia espiritual que ele poderia acumular. Essas barreiras são os níveis que compõem cada reino marcial. Um eventual trunfo sobre todas essas barreiras levaria o indivíduo a um novo desafio, que era fortalecer o corpo físico a um estágio onde ele seria capaz de suportar e comprimir uma grande quantidade de energia espiritual, necessária para forçar o rompimento de uma dentre outras grandes barreiras que limitavam o fluxo de energia espiritual pelo corpo dele. Essa grande barreira era o primeiro gargalo do caminho marcial, também conhecido como o reino dominador. Endao